Bem-vindos ao Evolutio Cast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no Evolutio Cast e a jornada começa agora. Se você é o tipo de pessoa que está estagnada, que está esperando a hora certa para agir, para melhorar ou para mudar, eu tenho que te dizer que ficar parado é, na verdade, andar para trás. Seja bem-vindo ao Evolution Cast, um espaço para quem decidiu crescer por dentro, para conquistar por fora. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento. Se você não me acompanha nas redes sociais, essa é a sua oportunidade. Vai lá, @GustavoIANN, não somente no Instagram, mas também em todas as minhas outras redes sociais. Vamos lá, pessoal. Certa vez, um rio decidiu parar de correr. Ou seja, ele decidiu parar. Cansado de fluir, ele pensou: vou descansar só um pouco, ficar onde estou. No primeiro dia, tudo parecia em paz. Mas logo, as águas começaram a ficar turvas. Os peixes desapareceram, o leito literalmente começou a secar. O rio entendeu que estagnar é como morrer lentamente. Afinal de contas, ele foi feito para correr, transbordar. Melhor dizendo, ele foi feito para transformar. Assim como você. Você não está aqui para se manter. Você está aqui para evoluir. E a ciência comprova isso. A vida é feita de movimentos. E o cérebro, de adaptação. Evoluir não é uma escolha emocional. É uma exigência biológica. A ciência da evolução pessoal nos mostra, através de estagnação, através da neuroplasticidade, de homeostase. E eu vou trabalhar com você todos esses pontos. Vamos lá. Quando a gente começa falando de neuroplasticidade, a neuroplasticidade, basicamente, é a capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar, de sempre se moldar. Seja com hábitos bons ou hábitos ruins. O que isso significa na prática? O que você não treina, atrofia. Imagina uma trilha. Se não tem pessoas passando por aquele caminho, naturalmente que aquela trilha vai se desfazendo e começa a crescer mato e etc. Portanto, as conexões que não são estimuladas enfraquecem. Quando a gente vai do ponto de vista da homeostase, progresso, basicamente é importante a gente entender que o corpo ele busca equilíbrio, tá? Mas a nossa mente, ela precisa de desafios para manter a vitalidade. Estudos mostram que a sensação de propósito e crescimento contínuo ativam circuitos de bem-estar e reduz os riscos de doenças emocionais. Quando a gente fala de ficar na zona de conforto, não estou falando daquela zona de estagnação relativa que uma vez ou outra a gente entra. Não, eu estou falando de ficar na zona de conforto prolongadamente, tá? Essa estagnação, ela gera tédio, muitas vezes apatia e pode gerar depressão. Porque a ausência de metas claras, a ausência de progresso, diminui dopamina e impacta na nossa motivação. E aí eu preciso lembrar você que quando a gente fala de motivação, essa automotivação é basicamente o terceiro pilar da inteligência emocional. Por que eu tô te lembrando isso? Porque crescer, meus amigos, não é uma escolha. Crescer é um antídoto natural, tá? As pessoas que têm metas e aprendizados constantes ativam áreas de criatividade e resiliência emocional que demonstram
maior progresso, maior vitalidade. Isso impacta, obviamente, que na tua evolução como ser humano, na tua evolução biológica. Evoluir é biológico. Ninguém fica pequeno. Você sai, a vida é feita de fases. Você tem a fase de criança. E é tão biológico que às vezes você não querendo crescer em algum determinado ponto, você cresce até um determinado ponto. Se você, a partir desse determinado ponto, que seu corpo ele te força a crescer, você não quer mais crescer, você estagna, melhor dizendo, você regride. Por quê? Porque você depois, posteriormente, começa a ter um declínio cognitivo, e isso é extremamente natural. Mas o que a minha proposta aqui é te mostrar, através da neurociência, que evoluir é biológico. Crescer é químico e mudar é vital para o seu desenvolvimento como ser humano. Você não nasceu para repetir. Você nasceu para se reinventar. A estagnação adoece, enquanto que a evolução, ela cura. Vamos lá. Como eu gosto sempre de falar com vocês, vamos à prática. Afinal de contas, sem prática, a gente não consolida os conceitos que a gente trabalhou. Só para a gente fazer um breve resumo. Então, quando a gente fala da ciência por trás da evolução pessoal, nós temos a neuroplasticidade, homeostase versus progresso, ou seja, neuroplasticidade. O meu cérebro, ele literalmente vai se moldando àquilo que eu construo. Se eu construo bons hábitos, excelente. Se eu construo péssimos hábitos, excelente. Ele simplesmente vai se adaptar àquilo que eu escolhi. Homeostase e progresso. O nosso corpo ele busca equilíbrio, mas a nossa mente ela realmente precisa de desafios para manter a vitalidade. E aí a gente falou do estudo que demonstra, né, que a sensação de crescimento contínuo ativa ali áreas do bem-estar, reduz riscos de doenças emocionais e por aí vai. Terceiro ponto da ciência da evolução, pessoal. A estagnação gera adoecimento. A gente já tem alguns estudos que demonstram isso, mas o principal foco é, e foi na nossa conversa, a zona de conforto versus a zona de crescimento. E aí eu coloco que o crescimento ele é um antídoto natural para as doenças e etc. Ferramenta prática de hoje é um mini ritual de evolução diária. Por que eu falo mini ritual ou mini protocolo, você chama da forma que você quiser? A ideia é que a gente picote em pequenas partes esse ritual para que você de fato coloque em prática. Afinal de contas, é uma técnica simples, mas ela precisa estimular a sua evolução pessoal todos os dias. Fechou? Então, ela consiste em basicamente 4 etapas. Primeira etapa, você vai escolher uma área da sua vida por semana, tá? Você não vai mudar tudo de uma vez. Gustavo, por que eu não posso mudar tudo de uma vez? Você até pode, mas é mais difícil você manter a constância. Então, como o nosso cérebro, para ele se esforçar, ele faz um cálculo de esforço, que a gente já conversou sobre isso em outros momentos, é importante você entender que o seu cérebro ele vai fazer um cálculo de esforço. Poxa, se estiver muito difícil, ele não vai querer entrar em contato com aquilo. Por quê? Ele muitas vezes não vai ver que a recompensa não faz tanto sentido em detrimento do gasto enérgico que ele vai ter. Então, em primeiro lugar, eu quero que você escolha uma única área para você trabalhar, tá? Uma área por semana. Você pode fazer um planejamento, sei lá, primeira semana vai ser a parte emocional, segunda semana a parte física, terceira semana a mental. O importante é você manter a constância de uma semana para outra. Primeira semana foca na emocional. Eu vou parar de fazer a emocional na segunda semana? Não. Você vai continuar fazendo a emocional e vai acrescentar mais uma parte, que nesse caso do exemplo seria a parte física. Posteriormente, você vai acrescentar emocional, física e aí a meta da terceira semana, que aí você vai definir, beleza? Segunda etapa, você vai definir um micro desafio diário. Alguma coisa que te leve ao desconforto de forma construtiva. Vou dar um exemplo meu, tá? Falar com uma pessoa nova, seja na academia, enfim, me conectar com uma pessoa nova. Esse é o meu desafio, meu micro desafio diário.
seja no Instagram, enfim, cada um com seus desafios. Outro exemplo, esse não é meu, mas bastante comum. Estudar um tema por 1 hora. Estudar um tema por meia hora, principalmente concurseiro, né? Acaba colocando aí no período de almoço, estudar 40 minutos da aula tal. Praticar a gratidão também é um micro desafio interessante. Feito isso, nós vamos para a terceira etapa, que é registrar ao final do dia aquilo que você aprendeu para se tornar 1% melhor. Gustavo, eu posso fazer isso de forma mental? Pode. Mas, nesse primeiro momento, eu sugiro que você anote. Por quê? Porque depois você começa a fazer uma análise. Lá, daqui a um mês, você consegue fazer uma análise daquilo que você, de fato, melhorou. Então, fica mais fácil de você fazer essa análise se você tiver escrito, porque você vai ter registro. E, por último lugar, você vai refletir sobre isso durante a semana. Ou seja, você vai fazer essa análise sobre aquilo que mudou desde o primeiro dia até o último. Beleza? Como que você pensava no primeiro dia e como que você pensa atualmente. Lembra, meu amigo, constância nesse caso, constância com propósito, transforma qualquer vida, tá? Intencionalidade é a palavra-chave para as mudanças. E se você sente que está estagnado, que precisa de ajuda para evoluir com consciência, acesse www.gustavoian.com.br e conheça a minha mentoria de desenvolvimento pessoal, onde a gente vai estar alinhando juntos corpo, mente e alma. Tudo isso saindo do nível A para o nível B. Esse foi o Evolution Cast de hoje, sua dose semanal de expansão pessoal com propósito. Até o nosso próximo episódio. Lembre-se, evoluir é a nossa única opção.